O tema da minha mensagem é os 4 favoritos de Jesus. Quem são os 4 favoritos de Jesus? E eu quero basear a minha mensagem no texto de Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 5. Não precisa abrir a sua Bíblia, apenas ouça com toda a sua atenção aquilo que Deus tem para mim e para você nesse momento. Assim diz a palavra de Deus: chegar-me-eis a vós outros para juízo. Sereis testemunhas veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprime a viúva, o órfão, e torce o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O tema da minha meditação é 4 grupos de pessoas preferidas por Deus, por Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que Deus tem 4 grupos de pessoas que Ele tem uma consideração maior do que os demais? Exatamente isso. Estudando a Bíblia, caminhando com Deus ao longo de todas essas décadas, eu percebi que a base bíblica para as coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje, nessa data especial. Os 4 grupos preferidos de Deus, eles são compostos. Primeiro grupo, pelos pobres, por aqueles que têm muito pouco e muitas vezes não têm quase nada. Os pobres, eles têm um lugar especial no coração de Deus. E Deus não tem outras mãos que não sejam as nossas para abençoar os seus pobres, para abençoar os necessitados. Então, o primeiro grupo é composto dos pobres. São os pobres de Deus. O segundo grupo, ele é composto dos órfãos. Por que os órfãos? Somente quem perdeu uma mãe quando criança seria capaz de falar com precisão o quanto uma mãe faz falta. E o Senhor sabe exatamente o que vai no coração de um órfão. Talvez você que esteja me ouvindo ainda não conseguiu superar a perda do seu pai ou da sua mãe. Eu queria que você soubesse nessa noite que você faz parte do quarteto especial de Jesus. Quarteto composto pelos pobres, pelos órfãos e pelas viúvas. Por que as viúvas? Até ontem ela tinha um marido para dividir com ela os momentos de alegria e de dor. Até ontem ela tinha alguém, pressupõe, que ajudava trabalhando para manter a casa, para bancar as despesas da casa. Talvez ele fosse o principal provedor. Até ontem, ela tinha alguém que era o Supremo Tribunal, que quando o filho fazia alguma coisa errada, ela dizia assim: quando seu pai chegar, você vai ver. Mas de repente, ela perde o seu amado. De repente, ela perde aquele marido. E eu estou me referindo a homens bons, homens que não deveriam ter partido, mas Deus, na sua onisciência, decidiu levá-los. E eles agora fazem muita falta. Ela sente falta na hora que ela vai para a cama. Ela sente falta quando ela acorda. Ela sente falta da presença dele na cabeceira da mesa. Ela sente falta dos momentos em que juntos oraram, que juntos leram a Bíblia, que juntos caminharam para a casa do Senhor. E o Senhor tem esse grupo de pessoas, as viúvas, em alta estima. A minha mãe tinha um hábito de reunir as amigas em casa e costurar
há 40, 45 anos atrás, 50 anos atrás, vestidos para as viúvas do bairro onde nós fomos criados. E preferencialmente para as viúvas crentes. Ela comprava muito tecido, roupa naquela época era caríssimo, e ela costurava junto com as suas amigas uma roupa para dar para cada uma das viúvas. E no Dia das Mães e no Natal, nós acordávamos com um pequeno grupo de mulheres ali na porta da nossa casa, esperando para receber um presente. E a minha mãe sempre tinha um vestido novo e uma sandália nova que ela dava para as viúvas. As viúvas, elas tinham um lugar especial no coração da minha mãe. E a minha mãe conseguiu entender isso quando ela compreendeu a palavra de Deus. Então as viúvas fazem parte do quarteto especial de Deus. E por último, os estrangeiros. Por que os estrangeiros? Em muitas regiões do Brasil, a presença dos estrangeiros sempre foi notada. Eu gostaria de me referir principalmente a São Paulo, tanto capital como interior. Ao sul do Brasil, principalmente a Santa Catarina, ao Paraná e também Rio Grande. Mas nos últimos anos, os estrangeiros têm vindo para o Brasil numa quantidade muito grande, principalmente da América do Sul e de alguns países da África, onde a miséria, a pobreza, a fome tem desolado com a vida de muitas e muitas pessoas. Não são poucos os que têm morrido de fome, não são poucos os que são perseguidos, não são poucos os que ousam voar à procura de um lugar melhor. E o Senhor tem esse grupo em alta estima, os estrangeiros. Talvez você, como alguns que eu conheço, que já ousaram a me dizer, tenha o coração fechado para os estrangeiros. E talvez você até diga que eles vêm para roubar o nosso emprego. Irmãos, o sol brilha para todos. A chuva cai sobre bons e ruins. Há sempre alguma coisa para aqueles que confiam no Senhor. A provisão de Deus não faltará sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ser estrangeiro é ter muitas vezes uma pele de uma cor diferente das pessoas do país para onde você escolheu, como os haitianos que estão chegando no Brasil. Ser estrangeiro é você não saber falar uma só palavra na língua original do país onde você escolheu viver. Ser estrangeiro é não ser compreendido na sua maneira de expressar os seus costumes e os seus gostos. Ser estrangeiro é se sujeitar a fazer a mesma carga horária e ganhar menos da metade. Alguém me disse essa semana que faz faxina. E eu perguntei quanto a senhora ganha por causa da condição dessa mulher. Ela me disse, eu ganho R$30 por dia. Dificilmente uma brasileira vai fazer faxina 8 horas por dia por R$30. Mas porque é um estrangeiro, ele tem que se submeter, porque mesmo ganhando R$30, ele ainda ganha mais do que ele ganharia no seu país. O quarteto de Deus é composto dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. E se nós quisermos estar de bem com Deus e vivermos a palavra de Deus, esses 4 grupos de pessoas certamente farão parte da nossa vida. Que privilégio temos nós de dividir aquilo que Deus tem nos dado. E ninguém fica pobre porque aprendeu a dividir. Divida o que Deus te deu. Entre esses 4 grupos, se há na sua igreja, se há na sua comunidade alguém muito pobre, ou uma viúva, ou órfãos,
ou estrangeiros. Trate essas pessoas com a mesma dignidade, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que o nosso Deus e Pai trata. E tenha esses 4 grupos de pessoas em alta estima. E certamente você será grandemente abençoado. Parabéns por mais um aniversário. Louvado seja Deus por essa comunidade. Eu sei que os irmãos têm se empenhado na pregação do Evangelho nesse lugar. Muitos foram aqueles que já passaram, outros estão firmes, com o bastão na mão, e outros certamente virão. Deus tem ouvido a oração do nosso querido pastor, do conselho dessa igreja, e ele ainda fará grandes coisas na sua vida, meu amigo, pastor, e na vida de todos aqueles que fazem parte dessa comunidade tão querida. Eu amo os irmãos e quero deixar o meu abraço por todos que fazem parte da primeira igreja presbiteriana independente de Cuiabá. Que a graça do Senhor repouse sobre vocês. Quero orar pelos irmãos nesse momento. Pai, bendito seja o Senhor pelo teu servo que o Senhor levantou para estar à frente dessa obra, nessa cidade tão querida. Louvado seja o teu nome pelo conselho, pela diretoria, pelos líderes dessa comunidade. Louvado seja o teu nome por cada membro, por cada família que o Senhor comprou com o teu sangue precioso. Louvado seja o teu nome pelas boas obras que o Senhor tem permitido que essa igreja realize e pelo apoio que ela tem dado ao trabalho da Missão Vida. Eu quero pedir que o Senhor, nessa noite, revigore no coração de cada um dos membros dessa comunidade o desejo de servir o Senhor de forma íntegra e intensa. E que essa igreja seja conhecida nessa cidade como uma igreja de boas obras, que proclama em alto e bom som o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em cujo nome nós oramos. Amém.